Olá, me chamo Luísa Lima de Andrade, sou aluna de Ciências Biológicas da Unirio e faço parte do Laboratório de Ficologia do Departamento de Botânica do Museu Nacional UFRJ, onde sou orientada pela professora doutora Lucilena Sampaio da Silva e co-orientada pelo doutorando Davi Almeida Barreto. O nosso trabalho tem como tema o fitoplâncton como bioindicador ao enriquecimento por fósforo. Falando brevemente sobre o fitoplâncton, ele é constituído por micro-organismos fotossintetizantes que possuem algumas adaptações para se manterem na coluna d'água, onde são responsáveis por um pouco mais de 50% da produção primária global e são altamente sensíveis, né? Uma comunidade bem sensível. Então, esses organismos, eles são capazes de serem utilizados como bioindicadores. Onde esses estudos sobre essa comunidade fitoplanctônica, eles auxiliam no entendimento da dinâmica e das condições ambientais. Com isso, o nosso trabalho teve o objetivo de avaliar os atributos da comunidade fitoplanctônica em 10 ambientes do estado do Rio de Janeiro, considerando variáveis liminológicas como temperatura e disponibilidade de nutrientes. Com isso, o nosso trabalho ele teve 3 principais hipóteses, sendo elas: a hipótese 1, que haveria uma maior abundância fitoplanctônica em ambientes enriquecidos por nutrientes, ambientes esses eutróficos, em especial o nutriente fósforo. A hipótese 2 foi que os ambientes eutrofizados eles seriam dominados pelas cianobactérias e algas verdes. E a hipótese 3 é que os ambientes com maiores temperaturas seriam dominados por cianobactérias. Sobre nossa metodologia, empregamos o uso de alguns materiais para analisar os dados liminológicos, onde o pH, o oxigênio dissolvido e a temperatura da água foram medidos com auxílio da sonda multiparâmetro. Aqui a gente tem uma imagem dela aqui. E os dados liminológicos, como profundidade e turbidez, foram medidos através do disco de SEC. Ainda um pouco sobre metodologia, houveram coletas de água subsuperficial e fixadas com o auxílio do Lugol. Houveram também análises do fitoplâncton através do método de sedimentação, através da câmara de Utermol, aqui temos uma imagem da câmara de Utermol, e contada em campos aleatórios através do microscópio óptico invertido. E as análises de nutrientes elas foram feitas através do espectrofotômetro, através do método de espectrofotometria. A nossa composição florística ela foi considerada a partir da identificação total das morfoespécies presentes nos 10 ambientes. A riqueza ela foi medida pelo número de morfoespécies por amostra. A abundância avaliada através do número de células por ml. E foi também estimada uma relação abundância e variáveis abióticas através da análise de correlação de Spearman, onde a análise de correlação de Spearman ela consiste em plotar duas variáveis a fim de entender como que aquelas variáveis elas se relacionam e se há alguma relação entre elas. Os nossos resultados, que todos foram preliminares, eu gostaria de dar um enfoque maior para a temperatura, para o fósforo e para o nitrogênio, sendo o fósforo e o nitrogênio os nossos nutrientes analisados, onde a temperatura, que foi um dado liminológico, ela variou significativamente entre um mínimo de 22 graus Celsius e um máximo de 29 graus Celsius, obtendo-se uma média de 25,5 graus Celsius. O fósforo, então, variou de 5,5 microgramas por litro a um número máximo de 100,8 microgramas por litro, obtendo uma média de 53,15 microgramas por litro. O nitrogênio, então, variou em menores quantidades de 210 microgramas por litro até 3.120 microgramas por litro, obtendo uma média de 1.665, microgramas por litro. Sobre a nossa composição florística dos 10 ambientes analisados, a gente consegue ter uma noção, através desse gráfico de pizza, que esses ambientes eles foram dominados pelas algas verdes,
sendo elas as clorofícias e as treboxofícias, que fazem parte do filo Chlorophyta. Foram encontrados um total de 180 morfoespécies nos 10 ambientes, né? Onde as clorofícias elas tiveram um quantitativo bem abundante, né? Bem significativo, visto que elas compõem 31% da nossa composição florística total. Né? Então aqui a gente tem uma clorofícia. As treboxofícias, logo após, elas correspondem a 14% da composição florística total. Deixei uma imagem aqui também de uma treboxofícia. Logo após, temos as cianobactérias, que correspondem a 13% da nossa composição florística total. E as diatomáceas, que correspondem a 12% da nossa composição florística total. Sobre a riqueza, né, encontrada nesses ambientes, foi possível notar que ela variou entre 8 até 77 morfoespécies presentes por amostra, onde em todas essas amostras a gente consegue ver um alto quantitativo das algas verdes, sendo elas as clorofícias e as treboxofícias. Em termos de abundância, foi possível notar que a abundância variou entre 1.159 a 671.092 células por ml, onde os ambientes com maiores abundâncias eles foram dominados por algas verdes, né, as clorofícias e treboxofícias, e cianobactérias. Então aqui a gente consegue ver uma abundância significativa em quase todos os ambientes das cianobactérias. O único ambiente que não teve abundância significativa de cianobactéria foi esse último aqui, que é a Lagoa de Cima. Havendo, então, uma abundância positiva quando relacionada com o fósforo. E, por fim, sobre a correlação de Spearman, dito anteriormente, né, que diz respeito sobre duas variáveis e entender como que elas se relacionam. Enfim, foram considerados valores de P abaixo de 0,05 para que os resultados fossem considerados significativos, onde aqui nesse gráfico de correlação a gente consegue ver uma diferenciação nas cores, onde a gente tem tons de azuis e tons de vermelho. Os tons de azuis, eles representam que houve correlação, mas que houve uma correlação positiva. Ou seja, conforme uma variável aumentava, a outra aumentava em função. Já os tons em vermelho significa que essas variáveis elas se correlacionavam, mas que elas se correlacionavam de maneira negativa. Ou seja, conforme uma variável aumentava, a outra tendia a diminuir. E esse gráfico de correlação, ele foi possível a dar resposta a todas as nossas hipóteses que veremos agora. Na hipótese 1, a gente tinha que a gente esperava que uma maior abundância fitoplânctônica haveria uma maior abundância fitoplânctônica em ambientes enriquecidos por nutrientes eutróficos. Nutrientes, áreas essas eutróficas. Especialmente pelo nutriente fósforo. E aqui a gente consegue ver através do fósforo total, onde a gente percebe que a densidade ela está altamente correlacionada com o fósforo. Tá vendo aqui o tom em azul? Então, sim, a hipótese 1 foi confirmada, porque o fósforo ele influencia na abundância desses organismos. A hipótese 2 dizia que os ambientes eutrofizados eles seriam dominados pelas cianobactérias e pelas algas verdes. E aqui a gente consegue ver isso claramente a partir do fósforo total também, onde a gente tem uma correlação positiva sobre cianobactérias e fósforo, ou seja, conforme o fósforo aumentava, as cianobactérias também aumentavam. E a gente também tem uma relação positiva entre as algas verdes e o fósforo. Aqui, algas verdes, sendo elas as clorofícias e treboxofícias, têm uma relação positiva com o fósforo total. Ou seja, esses ambientes eutrofizados, eles serão sim dominados pelas cianobactérias e pelas algas verdes. Então, essa hipótese ela foi confirmada. E a hipótese 3 dizia que os ambientes com maiores temperaturas, eles seriam dominados pelas cianobactérias. E aqui a gente consegue ver em temperatura da água e temperatura do ar.
e cianobactérias. Só que não obtivemos resultados significativos, então com isso essa hipótese ela não foi confirmada. Então com isso conclui-se que o fitoplâncton ele é um bioindicador natural de condições ambientais de ecossistemas aquáticos, onde ele responde a parâmetros como o enriquecimento por fósforo, sendo um dos principais nutrientes correlacionados com a ação antrópica e a eutrofização ambiental. E é isso. Muito obrigada.